Então, a gente já começou a gravar. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Jordi, eu sou publicitário de formação, designer como segunda formação e trabalho na área há quase 10 anos. Acredite, esse rostinho bonito aqui e jovial já está há 10 anos nessa área. Hoje a gente vai falar sobre a importância da identidade visual para o seu negócio. E eu, na verdade, quando preparei essa apresentação, eu queria fazer algo mais prático ao invés de didático, porque para a gente não entrar em tantos em termos técnicos, não falar aqui, porque é muita coisa que tem para falar, então eu enxuguei muito, muito e muito e muito, tá? Então, vamos lá. Aqui. Antes, a gente tem que entender isso que eu falei um pouquinho mais profundo. A identidade visual, ela só é parte, é como se fosse uma pontinha de um grande iceberg. Então, dentro desse mundo de comunicação, a identidade visual, ela é apenas um ponto de uma grande esfera, que aí eu coloquei aqui embaixo como estratégia, posicionamento, axioma e outros. Inclusive, eu até diria que dentro da área de identidade visual, da área de criação de identidade visual, é também um iceberg dentro de um iceberg, porque tem muita coisa para se falar. Mas aí a gente primeiro precisa entender o que é uma identidade visual, né? Que todo mundo fala, eu acredito que todo mundo que tem aqui contato ou já teve algum negócio, sempre ouviu falar da importância de ter, de que era preciso ter, mas a gente tem que entender o que de fato é uma identidade visual. A identidade visual, ela é um conjunto de elementos formados por cores, formas e muita criatividade. E aí eu preciso destacar umas coisas muito importantes. Cor é um mundo dentro de um submundo, ou melhor, um mundo dentro de um submundo, ou um submundo dentro de um mundo, melhor trocando. Porque dentro dessa parte de identidade visual, a gente vai ter as cores como um dos principais pontos para ser desenvolvido. E para isso, a gente tem um estudo de cores dentro de outras áreas chamado psicologia das cores. Eu não trouxe para cá, mas a gente vai ver um pouco mais à frente o quanto isso é importante para uma definição de uma identidade, tá? As formas, dentro desse contexto de conjunto de elementos, ela é mais voltada para a forma o tipo de fonte, se a gente vai adicionar algum elemento geográfico, que tipo de elemento é esse? Então, se esse elemento ele vai ser um círculo mesmo, ou se ele vai ser um círculo disforme, enfim, tem várias coisas dentro desse termo de formas. E muita criatividade, porque você precisa entender aquilo que está sendo demandado para você, de que é de outra cabeça, que está em dentro de outro mundo, né? E você precisa transcrever esse sonho, esse desejo, enfim, para uma arte, né, para uma identidade, para a criação de algo. E vale salientar que criatividade ela não é dom. Eu ouvi muito isso ao longo da minha vida profissional, que você é muito criativo é porque você tem um dom. Eu discordo. Eu acho que criatividade ela é ensinada, aprendida e desenvolvida, principalmente desenvolvida. Inclusive, quando a gente tem bloqueio criativo, isso acontece muito dentro da minha área, a gente tem alguns exercícios de desbloqueio de criatividade. Isso é bem interessante. E aí, eu trouxe aqui para vocês entenderem tudo isso que eu falei, algumas identidades visuais famosas pelo mundo, e a gente vai entender por que elas são famosas. É, temos aí seis, eu escolhi seis, mas poderiam ter várias e várias e várias. Eu coloquei Starbucks, coloquei Coca-Cola, coloquei Globo, coloquei BMW, Google e Apple. Por que eu escolhi essas? Primeiro, pela grandiosidade que elas têm, tanto no âmbito nacional, como é o caso da Globo, como também no âmbito internacional, porque a Globo é internacional.
E aí eu coloquei a Globo aqui especificamente, porque todas elas são empresas de fora, né? São empresas do exterior. E a Globo é algo muito nacional, mas eu coloquei ela aqui porque a Globo, ela tem, no passar do tempo, ela conseguiu observar mais o mercado de uma forma 360 e começou a aplicar isso pensando mais no futuro. Então, desde o começo da TV Globo até agora, já foram muitas mudanças de identidade visual. Que isso também entra num pouquinho do que a gente acabou de falar lá no começo do iceberg, da figura do iceberg. Que, na verdade, a Globo ela só teve uma mudança, né, no começo, até virar esse globo que a gente conhece. Eu acho que foi a grande mudança. Depois disso, só foram tendo redesigns. E todos eles acompanhavam uma tendência de mercado, que é o que acontece também com outras marcas. Diferente de algumas, como por exemplo, Coca-Cola, que desde que, acho que, não, na verdade, quando ela começou, ela tinha um outro formato e aí ela foi mudando, mas não tem tanta necessidade de trocar, de acompanhar o mercado, porque normalmente Coca-Cola, Apple são tendências, são aquelas empresas que a gente usa de referência visual, né? Então, eu escolhi a C6, mas para exemplificar isso que eu falei. Aí muita gente me pergunta, Jordinho, como fazer uma identidade visual? E aí isso entra em várias outras categorias. Eu quando eu costumo ouvir uma pergunta como essa, como se faz, eu tento levar não para um lado técnico, porque para um lado técnico você precisa ter formação, você precisa estudar, você precisa entender, mas por outro lado, eu levo para um lado mais botar lúdico, que aí essas três coisas que eu coloquei aí na tela, ela ajuda a pessoa que está fazendo, no caso o design, que está criando, e a pessoa que está demandando aquilo para o design, que é ter clareza nas ideias. É o primeiro de tudo. Se você conhece, se você tem uma ideia de alguma coisa do seu negócio, mas tipo, eu vou dar um exemplo. Jordi, eu queria fazer uma marca de sapato, mas eu estava pensando nisso, nisso e nisso. Você traz uma ideia. Por exemplo, eu não faria, não escutaria você e eu não tentaria puxar da memória tentar traduzir aquilo que você está falando. Se você tem uma clareza daquilo que você quer, o trabalho flui mais rápido. E aí a construção da identidade ela fica mais fidedigna àquilo que você pensou. Porque em último caso não, na verdade em todos os casos a palavra final é do cliente, é o negócio dele, não é o meu negócio. Eu estou ali só para transcrever aquilo que o cliente quer. Saber para quem oferecer o seu negócio. Isso é muito importante, porque muitas vezes acontece das pessoas quererem ter um logo tipo dourado e ter um público que não condiz com aquela identidade. E aí isso é muito comum e é muito frequente as pessoas quererem colocar uma identidade visual que é acima daquilo do valor daquele produto, por uma questão de estética mesmo. E na verdade a estética ela tem que acompanhar aquilo que o produto é e dominar a sua área de negócio. E quando eu falo em dominar a sua área de negócio, eu falo de ter domínio mesmo de mercado, de você saber o que a concorrência faz, o que a concorrência está apresentando. Eu vou dar um exemplo disso porque eu coloquei. Há pouco tempo, acho que no começo, final do ano passado, começo desse ano, eu recebi um trabalho de fazer uma identidade visual para uma distribuidora de lentes oculares. E aí ela disse assim para mim, isso na reunião de ideias e tal, eu conversando com a pessoa, com as pessoas, no caso, ela me falou dizendo assim, olha, a gente não pode fugir muito do padrão que já se oferece no mercado, porque é um mercado muito fechado de distribuição de lente e a gente não pode também ir por um caminho contrário, porque senão a gente acaba se diferenciando demais e isso pode não ser bom para a minha estratégia. E aí isso se encaixa bem nessa parte de dominar a área de negócio. Então, como fazer uma identidade visual? Primeiro, ter uma pessoa, um design para fazer isso. Um design que saiba fazer, um design porque dentro desse mundo do design existem subcategorias.
Então, tem gente, eu tenho amigos, por exemplo, que não gostam de fazer identidade visual. Eu, particularmente, gosto. Eu acho que eu consigo liberar, entre aspas, a minha criatividade para aquilo que está sendo pedido. Mas para ter isso, primeiro é ter esse profissional, e segundo, ter clareza nas ideias, terceiro, saber para quem oferecer, quem é o seu público e dominar a área do seu negócio. Tendo isso, o trabalho vai fluir tranquilamente. E aí, para exemplificar tudo isso, eu trouxe um caso que foi eu que fiz com muito orgulho, que é o GDA, que é o logo da comunidade da Galera da Adrenalina. E aí eu preciso contar a história para vocês, eu preciso contar a história do comecinho mesmo, por isso que eu tentei deixar agora lá no finalzinho para a gente ter um pouco mais de tempo, né? É o seguinte, quem conhece a Raquel já faz um tempo, sabe que o Interpreters Academy, a galera da Adrenalina, ela não existia até pelo menos 2021, eu acho. Não lembro bem, com datas eu não sou bom. Mas antes existia um curso que ela dava com moto, que se chamava Meta Tradução Simultânea. Era um curso que eles ofereciam que parece muito com o curso que a Raquel oferece hoje, mas com um diferencial que foi agregando com o tempo, né? Quando você vai conhecendo e tudo mais. E aí ela chegou para mim, acabou que o curso foi interrompido e ela queria continuar dando aula, mas aí ela queria fazer, junto a isso, ela queria ter uma comunidade de intérpretes, que isso não tinha no mercado. E ela falou assim: olha, a gente precisa fazer uma comunidade e eu preciso externalizar essa comunidade, eu preciso que a gente tenha um nome, que a gente tenha uma identidade para isso. A gente foi conversando até chegar nesse logo que é o que vocês normalmente veem, né? E até chegar a isso, tem todo um processo, que é o processo de criação. Então eu trouxe aqui para vocês, isso normalmente eu não mostro, porque não faz muito sentido, porque é muito técnico, mas eu quis trazer aqui para vocês porque eu achei muito interessante, muito interessante a construção dessa identidade. E aí vocês vão entender também aquilo que eu falei sobre psicologia de cores, escolha de forma, cores e tudo mais. Vamos lá. As minhas inspirações, isso quando a gente vai fazer uma reunião com algum cliente, né? No caso, que a Raquel já não é uma cliente minha, é mais uma amiga. Aí a gente normalmente fala sobre o que é que inspira, quais são as referências que a gente vai ter para construir aquilo. Então a gente está falando de uma construção de uma identidade visual para uma comunidade de intérpretes, para intérpretes. Então, o que é que costuma normalmente ter? E precisa casar com tudo que está sendo dito. O nome já estava feito, o nome já estava determinado, que era a galera da adrenalina, comunidade galera da adrenalina. E aí a gente foi conversando e chegamos a essas inspirações. Primeiro, a gente não pode falar de intérprete, a gente não pode falar de prática deliberada sem ter uma cabine, seja ela virtual ou presencial, né? Ou física. E aí, quando a gente também fala em adrenalina, a gente não pode também desvincular da palavra. Então, a gente precisa colocar um quê de adrenalina dentro dessa identidade visual. E aí as coisas que a gente foi pensando foi, primeiro, radical. A pessoa sente essa adrenalina. E aí, para vocês entenderem como é importante ter a clareza que eu falei agora há pouco, do seu negócio, das suas ideias. Porque a adrenalina, aí a gente tem que procurar o que é a adrenalina, o que ela faz no corpo, o que é preciso. Aí eu dei um Google até para trazer para vocês, que eu até tinha esquecido, que é a adrenalina, ela mantém o corpo em alerta nessas situações de medo, de êxtase, de excitação, enfim. Ela dá não sei nem falar, fugiu agora a palavra, dá isso, sabe? Dá esse estado de atenção. E aí, como é que a gente vai trazer isso para o visual? A gente, ó, vamos colocar uma galera aí descendo de paraquedas, caindo de paraquedas, vamos colocar um foguete. O foguete é um elemento muito importante para a galera da adrenalina, porque a gente sempre usava o emoji do foguete no meta. E como era um público que já estava sendo construído, já era uma comunidade que já estava pronta para nascer, a gente precisava manter alguma coisa para remeter referências, né, do passado. E aí a gente foi trazendo essas inspirações e fomos construindo. A primeira versão foi essa, muito diferente da atual.
mas eu vou explicar a vocês. A fonte não serifada e o que é serifa e o que é uma fonte serifada e o que é uma fonte não serifada. A serifa eu não sei se vocês conseguem acompanhar aqui, é quando a gente vê uma fonte, nessa apresentação aqui não tem, mas é quando tem normalmente um detalhe nas pontas. Normalmente tem alguma forma pontiaguda, enfim, nas pontas. Normalmente não é reta. Não é como essa ovalada reta. Então, uma fonte serifada seria que tem essas pontas mais protuberantes. E a não serifada é essa que vocês estão vendo aqui na tela, que é uma fonte mais redonda, sem pontas. E a moderna, uma fonte serifada moderna, é quando a gente tem altura, quando a gente tem formas diferentes. Então, para a galera da adrenalina, eu sabia que eu teria que usar uma fonte que fosse alta, que desse a ideia de cabine, que as cabines de interpretação, elas são naturalmente altas. É, e aí eu disse, tá, vamos colocar essa fonte. Eu sabia que eu tinha que usar uma fonte alta, sabia que eu tinha que usar uma fonte não serifada, mas eu não sabia ainda como seria a construção das outras coisas. E aí eu pensei nas cores, e as cores que eu escolhi, a princípio, foi a cor amarela, para dar esse contraste, alegria. O contraste é muito importante, depois eu falo isso quando a gente liberar vocês da cabine, mas é muito importante. E aí eu queria trazer esse quê de alegria, que era um quê da Raquel. Aí eu trouxe na forma, no visual amarelo. E o fundo o fundo azul era mais para trazer uma confiança, porque era uma comunidade, as pessoas precisavam se sentir confiantes para trocar experiências. Essa foi o primeiro. O D ali simulando uma cabine de interpretação, um esportista radical aí para dar essa ideia de adrenalina, mas ainda não era isso que a gente queria. Então a segunda versão depois de uma primeira conversa, foi essa, mantive a serifa moderna, mantive as cores, mas eu coloquei agora uma dupla desportiva pulando de um avião imaginário. Que aí a dupla seria basicamente o que vocês fazem na profissão de vocês, que é ficar em dupla, né? Tá ali em dupla. E eu senti falta também de uma identificação do que era aquele logo, porque um GDA, o que é um GDA? Já virou uma sigla. Mas aí eu queria entender, as pessoas precisavam entender o que era o GDA. Então eu transcrevi ali e botei galera, a comunidade galera da adrenalina. Mas ainda não era isso. E aí eu já estava ficando incomodado com as cores. Essa foi a terceira, na verdade tá a segunda ali, mas é a terceira versão. A terceira versão eu mantive essa fonte, na verdade, eu troquei, tirei essa dupla, porque nem sempre você vai ter essa dupla, porque existem outras formas de interpretação, mas ainda eu queria colocar esse quê de adrenalina. E aí eu já coloquei um esportista já pulando, nessa ideia de pular, de ter adrenalina. A cor laranja foi uma tentativa de a gente colocar uma energia e uma sociabilidade, isso trazendo essa psicologia das cores. E mantive ali essa parte aqui, ó, da galera da adrenalina, na identificação do negócio, mas muito discreto. E a ideia também de uma cabine aqui, silhueta demarcada, simulando uma cabine. Essa foi a terceira versão. Mas aí a gente conversando mais, clareando mais as ideias, sendo domínio do que a gente queria, chegamos à versão final, que essa para mim foi a melhor. Eu acho que essa foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz, assim, em questão de construção. Eu mantive essa fonte não se fala moderna, eu mantive o laranja, mas eu senti falta também de uma outra cor um pouco mais agressiva, que aí foi a adição do vermelho. A gente não consegue ver tanto um vermelho ali, porque são duas cores quentes, então dentro de um degradê fica bem complicado a gente entender, mas existem duas cores dentro dessa esfera que é para transmitir o vermelho, é mais para transmitir essa excitação que essa adrenalina ela causa no corpo da gente. E aí a gente precisava também de um ícone, a gente já tem uma sigla, a gente já tem cores, a gente já tem formas, a gente precisa de algo que represente visualmente, inclusive dentro do universo de comunidades, uma coisa que é muito comum, não sei se vocês acompanham, mas quando tem Big Brother ou A Fazenda, enfim, realities, o pessoal junta, cria comunidades e essas comunidades normalmente são colocadas um emoji para identificação. E a gente precisava disso, isso era uma comunidade.
Então a gente adicionou o ícone aí, que é o foguetinho, que é foi uma das coisas mais interessantes que a gente já fez. Porque dá essa ideia de um lançamento, sabe? Dá essa ideia bacana, essa força que tem, junto com o vermelho. E aí colocamos o nome Comunidade Ajuda do lado para identificar que era uma comunidade. E o GDA a gente não colocou ele expresso porque dentro dessa parte visual, de identidade visual, existem é, logo que é mais reduzida, que isso seria um logo reduzido, e teria um logo extenso, que seria o nome completo. Então imaginem que esse logo aí é como se fosse uma sanfona. A gente não está vendo o galera da adrenalina porque eles estão encolhidas, as letras estão encolhidas. Isso é um logo reduzido. Mas a gente ficou nessa versão final. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa questão das cores, eu vou trazer algo que não fui eu que fiz, mas que é algo que eu mexo todos os dias, que é o logo da Raquel. É um segundo estúdio de caso, que é o Raquel Ilha. Eu não coloquei aqui todo o processo de criação, porque, como não fui eu que fiz, eu recebi só um documento, que é um documento que normalmente existe, falando sobre o que pode e o que não pode fazer com aquela identidade visual. Quais são as possibilidades? Isso para que pessoas como eu, no caso, um outro designer, quando venha fazer algum projeto para Raquel que não seja aquela pessoa que fez, entenda como foi a construção e saiba como usar. Mas só para vocês entenderem, o logo da Raquel é muito interessante, porque até a história dele também. A Raquel criou esse logo aqui para quando ela ainda trabalhava com a parte de estética. Tá, até depois eu peço para ela contar para vocês, não sei se a Raquel tá por aqui, mas tipo, eu peço para depois ela contar para vocês essa história da estética na vida dela. Não sei se vocês sabem. Mas esse logo foi numa ideia de reforçar, criar uma identidade visual para a estética dela. Só que ela é o produto dela. Então, quando ela começou a fazer cursos, dar cursos de interpretação, a gente pensou, né? No caso, na época a gente foi falando, ela falou: Ó, Jordi, eu tenho esse logo aqui, e a gente adaptou que isso também é muito comum dentro dessa área. Então, só para vocês entenderem o que é o logo da Raquel, porque em muitos produtos que a gente via, caderninho, às vezes a apostila do curso também, vai ter sempre esses elementos. Mas isso é um R e ao mesmo tempo é um I, por isso que tem um pontinho aqui. Então, o logo dela reduzido, como o do GDA, seria só isso. Ou a gente pode também usar só o Raquel Ilha, que é o que normalmente a gente usa, o Raquel Ilha, e adapta ele para a necessidade da gente, a necessidade do momento. E aí, como toda identidade visual ela tem cores, o da Raquel não é diferente. Por isso que quando vocês forem ver o perfil dela, sempre estarão presentes as cores preto, roxo e lilás. Obviamente não são os tons que a gente conhece, mas é dentro dessas cores que comercialmente a gente chama, né? E aí eu trouxe alguns exemplos desde quando a gente começou a trabalhar até agora, para vocês entenderem o quanto também o conhecimento do negócio me amadurece o que eu faço. Então, aqui a gente tem nessa primeira coluna foi logo no início, quando a gente começou a postar, a fazer, criar conteúdos, eu comecei a ser o design dela. Isso, em um segundo momento, já foi a segunda opção de layout também que a gente foi fazendo. Entenda sempre que o logo da Raquel está por aqui e as cores estão presentes. O branco é mais para contraste, mas o preto, o roxo e o rosa, eles sempre estarão presentes. Aqui já foi quando a gente teve um lançamento de um curso, aí a gente precisou dar mais uma seriedade para aquilo. Então, por isso que o preto começou a sobressair mais, mas sempre é presente também as outras cores que compõem a identidade visual dela. E aí temos um quarto momento, que é já trazendo o roxo, e agora um quinto momento, que seria mais voltado para um preto, mas sempre dentro do da identidade visual dela. Então, por que essas mudanças, Jordi? É mais uma questão de layout para atrair.
chamar atenção, para não ficar na mesmice, e, enfim, é mais uma estratégia visual, mas sem sair daquilo que está no manual de identidade visual da Raquel Ilha, tá? Então, pessoal, tem muita coisa para falar, mas eu acredito que isso dá para ter uma ideia do quanto uma identidade visual ela é importante para o negócio, para o seu negócio, negócio do seu amigo, enfim. Muito obrigado por vocês me ouvirem. Eu fiquei muito feliz em trazer esse assunto aqui para vocês, porque resgatou em mim um sentimento de felicidade mesmo, sabe? Porque eu gosto muito de fazer isso, é uma coisa que eu tenho verdadeira paixão. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima.